Ai, meus amigos, minhas amigas, torcedor do Bahia não tem um minutinho de paz, né? Não tem um pouco de sossego. No dia seguinte, a classificação para mais uma Libertadores da América, que já teve uma sensação diferente da classificação do ano passado, né? Que foi muito comemorada, com muito entusiasmo, de maneira libertadora mesmo, literalmente. Dessa vez veio de forma comedida, porque aconteceu, foi confirmada, sem um jogo do Bahia poder ocorrer e tudo mais. A gente meio que já está se habituando com essa nova realidade de classificação para Libertadores, ano após ano e tal. E aí no dia seguinte o Bahia entra em campo e já frustra o seu torcedor, que espera uma vaga direta para a Libertadores e vê que, mesmo com a possibilidade da vaga direta ainda acontecer, não vai ser fácil alcançá-la pela incompetência do próprio Bahia. Eu não vou tirar o mérito aqui das equipes que superam o Bahia, mas é inacreditável, fora de casa, o Bahia perder tantas oportunidades boas de vencer, como perdeu no dia de ontem contra a equipe do Juventude. O Bahia tinha a faca e o queijo na mão e começou rendendo em bom nível, começou ditando o ritmo da partida, mostrando por que a gente depende tanto de Everton Ribeiro. Everton conseguiu viabilizar 3, 4 jogadas na parte inicial do jogo, na primeira metade do primeiro tempo, né? Um quarto ali do jogo, primeira metade do primeiro tempo, Everton Ribeiro ditava o ritmo, Everton Ribeiro municiava o ataque, ele buscava as alternativas para poder buscar o gol, chegou a chutar a bola que foi na rede pelo lado de fora, enfiou bola para Ademir, enfiou bola para Juba, tentou de várias maneiras até que Ademir consegue com o chute fora da área, e é impressionante como a Ademir faz o mais difícil, o mais fácil, às vezes tem dificuldade, colocar o Bahia na frente. Depois que o Bahia faz o gol e consegue simular, ensaiar um controle, toma o gol em um lance de marcação Covid de Gabriel Xavier, né? Marcação com distanciamento social, e o Talhari consegue empatar a partida. Pronto, eu queria chegar aí, né? Não vou ficar fazendo aqui a ordem cronológica do jogo, não, porque eu sei que praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui assistiu o jogo. Eu queria chegar até esse momento. Depois que o Bahia toma o gol de empate, o time simplesmente desmorona. Era ainda o Bahia classificado para a pré-Libertadores contra o Juventude já virtualmente rebaixado. Era esse o cenário, era esse o contexto. E mesmo assim, parece que o Bahia não assimilou isso, não entendeu muito bem e caiu drasticamente de produção após levar o gol de empate. Aí o Juventude chega, cria oportunidade e o Bahia vai para o intervalo. No intervalo, aparentemente o Rogério Ceni dá um apavoro no time, né? Bota uma pressão porque o time volta com outra postura e novamente o maestro, o cara responsável por ditar o ritmo do jogo, Everton Ribeiro. Articula uma triangulação com William José, Juba não domina direito, perde a oportunidade de botar o Bahia na frente do placar. Tem outra situação, Nestor que entrou no lugar de Jean Lucas, chuta de fora, sobra para Pulga não consegue definir da melhor maneira, o tempo vai passando, Everton Ribeiro tem que ser sacado. Tem muita gente falando aí pelas redes sociais, falando aí nas análises que foi um absurdo tirar Everton Ribeiro e colocar Eric. Mas assim, quando o Rogério Ceni tirou Jean Lucas e botou Nestor, eu pelo menos já tinha certeza que em algum momento o Everton Ribeiro ia ceder espaço para Eric, e aí Nestor, que estava como segundo homem de meio campo no lugar de Jean, ia partir para ser meia articulador no lugar de Everton para poder Eric entrar na partida. E eu não vejo um grande problema, um drástico problema, porque não existiam alternativas tão absurdas para poder tirar Everton Ribeiro, né? Ele poderia recorrer a um Cauli, por exemplo, mas como ele já tinha colocado Nestor, ter Cauli e Nestor no meio-campo, só com o Acevedo, tendo em vista que viria a entrada de Caio Alexandre ainda, iria deixar o meio muito frágil, pouco coeso, muito espaçado, muito vulnerável, e isso poderia ocasionar mais problemas ainda no decorrer da partida, né? Essa é a minha visão, pelo menos, do cenário, da situação. Enfim, Everton Ribeiro sai, e aí o time cai mais ainda de ritmo. Foi uma situação muito parecida com a situação do primeiro tempo, depois que leva o gol, e o jogo vira um jogo de francos atiradores, né? Dos dois lados. O Bahia tenta chegar, não consegue, o Juventude tenta chegar, não consegue. O Bahia nivelou o seu nível de jogo com o Juventude, com, perdão da redundância, um time que estava rebaixado virtualmente para a segunda divisão. O Bahia conseguiu nivelar o seu jogo com um time como esse. E aí surge a estrela da partida, o melhor jogador em campo, que eu afirmo ser, de maneira vergonhosa, isso aqui, não por ele, mas pelo time, o goleiro Ronaldo.
Ronaldo fez uma partida impecável, fez defesas extremamente importantes depois que o Bahia cai o seu ritmo de jogo no segundo tempo. Foi uma peça crucial para o Bahia sair pelo menos com 1 ponto de Caxias do Sul. Fez intervenções extremamente importantes e mostrou de uma vez por todas que passa segurança para o torcedor tricolor, que é, sem sombra de dúvidas, uma peça que tem que ser adquirida em definitivo hoje para poder, se não for titular de maneira segura e garantida, unânime no ano que vem, para disputar a posição com outro goleiro que possa vir e elevar ainda mais o nível de disputa, de competitividade e tudo mais. Mas hoje o Ronaldo é uma peça crucial, uma peça fundamental, provou isso mais uma vez e isso é vergonhoso, novamente eu reitero, não tem nada a ver com o Ronaldo, pelo fato do Bahia estar enfrentando uma equipe virtualmente rebaixada. E o fato do Juventude estar virtualmente rebaixado fez com que o próprio Juventude se desesperasse na reta final do jogo. Porque está rebaixado agora matematicamente, né? Depois do Santos vencer a equipe do Sport. E eles já sabiam disso antes da bola rolar. Eles também sabiam que era provável, muito provável, o Santos ganhar do Sport, como ganhou, porque o Sport já está rebaixado e tem um nível técnico muito baixo. E aí, meu amigo, eles foram pro tudo ou nada. Se expuseram, partiram para cima, se abriram. O Bahia teve umas 2 ou 3 oportunidades claras no final do jogo. De, assim, acertar o passe, levantar a cabeça, saber o que estava fazendo, era gol. Lances, assim, tranquilíssimos, que dava para poder você, com superioridade numérica, empurrar a bola para dentro sem muito esforço, sem muita exigência cognitiva, mas ainda assim o Bahia não conseguiu aproveitar. Teve um lance que Thiago, sem goleiro, não consegue empurrar a bola para dentro, depois ela volta, e aí um tenta, o outro tenta, não sai o gol. É inacreditável como o Bahia se torna passivo fora de casa, fora de Salvador. É inacreditável como a postura muda e o time parece se abalar psicologicamente mais ainda quando joga fora de casa. É inacreditável, cara. E isso precisa mudar de maneira urgente para 2026. É excelente o desempenho do Bahia dentro de casa, isso tem que ser exaltado, como já foi em muitas oportunidades. Mas quando há um desnivelamento desse nível, desproporcional, aí, meu amigo, não tem como eu usar outra palavra. O desempenho do Bahia fora de casa é tenebroso, é vergonhoso às vezes, é bizarro. Ontem, jogo sexta-feira, à noite, Juventude, Alfredo Jaconi, o Bahia jogando no nível que estava, não parecia que era o jogo de um time que está classificado para a Libertadores com 3 rodadas de antecedência. Parecia um jogo de Série B. Pelo amor de Deus. Que bizarro, que patético. Essa postura tem que mudar de maneira urgente. E vai mudar como? Eu acho que até foge da alçada de Rogério, acho que foge da alçada até dos próprios atletas, por mais que eles tenham que ser abalados, né, atingidos para entenderem que precisam render um nível mais elevado fora de casa. É uma questão de perfil mesmo, eu acho, de contratação, sabe? De encaixe, de ter mais jogadores de força que vão empregar mais solidez e consistência para o meio campo e, consequentemente, um nível maior de competitividade, mas não é só isso. Parece que também interfere na questão psicológica, mental, no aspecto da postura do time, sabe? Enfim, esse é o Bahia de 2026, o 2025. Um Bahia muito forte dentro de casa, que consegue fazer a sua parte e fora acaba se aputanhando, e eu não tenho como usar outra expressão. Inclusive, essa é a tabela de classificação. O Bahia em sétimo, o Botafogo ainda joga essa rodada contra o Corinthians fora de casa. Se o Botafogo não ganhar, né, o Bahia na próxima rodada, jogando em casa contra o Sport, verá o Fluminense jogar fora. Deixa eu até ver contra quem o Fluminense vai jogar. O Fluminense vai jogar fora de casa contra a equipe do Grêmio, né? E depois fecha contra a gente, contra o Bahia. Então vamos ter que torcer pro Grêmio e torcer pro Botafogo perder tanto pro Corinthians agora fora, quanto pro Cruzeiro também fora, para ir para a última rodada, pelo menos para jogar pelo empate, para, né, ficar no mínimo em sexto, dependendo do que o Botafogo vai fazer também na última rodada. Enfim, cara, se complicou o Sport Clube Bahia, essa é a realidade, e sem necessidade alguma, né? Sem necessidade alguma. Agora é depender de jogo de Copa do Brasil e tudo mais. Ou surpreender, né? Porque o Fluminense, nos últimos 8 jogos dentro de casa com o Zubeldia, ganhou os 8. E tá muito bem no campeonato, né? Engrenou de vez. Então, acho improvável que a gente consiga vencer lá no Maracanã. Acho provável, inclusive, que a gente consiga segurar empate lá no Maracanã. Vamos ter que nos desdobrar e essa é a realidade, né? Enfim, é isso. Fala o que você pensa, o que você acha. Traz nos comentários a sua opinião. E, claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?